No Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas por violência. Ao começar esse Birosca News, eu queria começar justamente com esse dado, para que então a gente pudesse começar a pensar na questão que a gente vai tratar aqui hoje. Este é o Birosca News. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive, não é? Pois bem, a gente é surpreendido essa semana com a decisão do STF que manteve a absolvição de um réu acusado, um caso aqui de Minas Gerais, no interior de Minas. Ele havia sido acusado de tentativa de homicídio doloso contra a esposa. Ele deu algumas facadas nela porque ele suspeitava que ela o estava traindo, e a defesa alegou legítima defesa da honra. Ele foi levado a júri popular e o júri o absolveu. Contra essa absolvição houve uma série de recursos, e aí o STF então mantém a absolvição dele com fundamento na chamada soberania do júri, a soberania dos vereditos do júri. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, e depois disponibilizo no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também podcast, o Birosca News em podcast no Deezer e Spotify. Pois bem, é incrível a gente imaginar que a doutrina, a ideia da legítima defesa da honra voltaria a ser utilizada com sucesso no Brasil na segunda década do século XXI. Essa tese ela ficou famosa em 1980, quando um cara, o Doc Street, ele é um cara famoso lá do Rio de Janeiro, um playboy, enfim, ele matou a Leila Diniz, que era uma atriz, uma mulher famosa também. E a alegação do advogado dele, o ex-ministro do STF, o Evandro Lins e Silva, foi justamente de legítima defesa da honra, e ele conseguiu ser absolvido. Desde então, essa é uma tese que virou alguma coisa aparentemente maldita, e ninguém acreditava mais que isso ainda pudesse prosperar em tempos normais. Mas nos tempos que nós estamos vivendo, em todos os retrocessos que nós estamos vivendo, voltamos então para o ano de 1980, que talvez tenha sido a última vez em que essa tese tenha sido bem sucedida. Até imagino que ela possa ainda ter sido bem sucedida aqui e ali, mas certamente não desde a Constituição de 88, e menos ainda na segunda década já do século XXI. Já estamos, aliás, inclusive finalizando a segunda década do século XXI, e estamos aí com essa decisão. A questão que se discutia com relação à soberania do júri era de que se a Constituição diz que a decisão do júri é soberana, o Código de Processo Penal, por sua vez, vai dizer que eu posso desconstituir a decisão do júri, por exemplo, se a decisão for contraditória ou se ela estiver contra manifesta prova dos autos, que era a questão que estava sendo alegada aí. Ou seja, se pedia a anulação do júri para que fosse convocado um novo júri, justamente porque a decisão de absolver o réu, ia justamente em sentido oposto às provas. No entanto, a maioria dos ministros da turma que decidiu isso, foi uma decisão tomada por 3-2, a maioria vai entender que o júri ele é soberano e, portanto, a decisão fica mantida. Essa é uma decisão simbolicamente muito... tem uma importância simbólica muito grande. Para começo de conversa, é por causa desse dado que eu comecei o vídeo falando, não é? A cada 2 horas uma mulher é morta por violência no Brasil. Eu não estou falando que a cada 2 horas uma mulher sofre alguma lesão corporal, alguma ofensa moral. Estou falando de morte mesmo. Ou seja, nós somos um país que bate todos os recordes aí de violência contra a mulher, e uma decisão como essa, ela acaba de alguma forma incentivando, ela acaba de alguma forma legitimando que
ex-maridos, ex-namorados e coisas do tipo matem suas respectivas sob a alegação de que eles suspeitavam de que elas os estavam traindo e, portanto, isso justifica a defesa da minha honra, justifica, então, que eu mate aquela outra pessoa. Essa decisão ela é completamente absurda. Essa decisão ela é absolutamente estapafúrdia, né? É claro que ela é possibilitada no primeiro momento, a gente precisa contextualizar isso pelo fato de que ela foi tomada num corpo de jurados, que é justamente de pessoas que não têm formação em direito. Nós optamos, desde a Constituição, quer dizer, o júri já existe antes, mas o fundamento atual é a Constituição de 88, que crimes dolosos contra a vida sejam julgados por um corpo de jurados. A ideia de que os acusados destes crimes sejam julgados por pessoas que compartilham da mesma moralidade, das mesmas concepções, das mesmas ideias daquele que julga. O julgador e o julgado ter então essa sintonia. No entanto, a própria legislação estabelece a possibilidade desse julgamento ser desfeito e convocado um novo júri. Ademais, a gente não pode colocar o júri, as garantias do júri, como algo absoluto. Não existem direitos absolutos, já disse a jurisprudência, a doutrina, enfim. Ou seja, a proteção à vida da mulher, as questões envolvendo aí num país com o índice de violência que nós temos, uma decisão como esta, ela é um atraso, ela representa um atraso de aí pelo menos então quase 40 anos em tudo aquilo que a gente já havia conseguido, pelo menos, né? Não que a violência contra a mulher tenha diminuído nesses últimos 40 anos, mas pelo menos conseguido a possibilidade de que os agressores possam vir a ser condenados e responder efetivamente pelos seus crimes. Não há aí legítima defesa. Essa é uma tese que, em primeiro lugar, não encontra guarida na legislação. Não existe nenhuma lei que o Código Penal não sustenta isso. Isso, na verdade, é uma invenção dos advogados, no seu papel de fazer a defesa, mas é uma invenção que é sustentada por uma sociedade machista e patriarcal que acha realmente legítimo que um homem possa matar uma mulher porque suspeita que essa mulher o esteja traindo. É o fim da civilização, é o início da barbárie, quando a gente permite que uma pessoa cuide de questões como essas, de uma suposta traição, e ainda que fosse uma traição verdadeira, ainda que ele tivesse pegado a mulher dele no flagra, vamos dizer assim, o que nós estamos falando nesse caso é que a honra do homem vale mais do que a vida da mulher. Exatamente e simplesmente isso que está sendo dito nesta decisão. A partir de agora, portanto, quem estiver aí suspeitando de que sua esposa, companheira, etc., o esteja traindo, garanta que seja julgado por um júri, porque se você conseguir ser absolvido, como esse corpo de jurados que tem muito do que se arrepender, não é? E eu tenho realmente teria muita vergonha de ter sido o jurado nesse caso que deu esse tipo de decisão, porque esse tipo de decisão é algo que nos leva, de novo, à barbárie. Nós somos um país, de novo, que tem índices alarmantes de violência contra a mulher, em que, inclusive, durante este ano de pandemia, a violência contra a mulher no Brasil, ela inclusive aumentou. Nós temos um país em que crianças, pré-adolescentes que são engravidadas por estupro, que tentam fazer o aborto legal, sofrem todo aquele circo que aquela garota do Espírito Santo sofreu, circo este, inclusive, possibilitado por pessoas ligadas ao próprio Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai ter essa decisão que legitima a tentativa de assassinato, porque a pretensa honra desse homem vale mais do que a pobre vida dessa mulher. Percebam, se caminhamos nesse sentido, caminhamos muito mal. Se caminhamos nesse sentido, estamos caminhando para trás.
Eu normalmente venho aqui no Birosca News falar de questões envolvendo muito mais política. E se a gente fosse pegar assuntos da política, nós temos vários, né? Mas hoje, essa decisão que foi dada pelo STF, eu não podia deixar de falar aqui do quão absurda, estapafúrdia e horrorosa é essa decisão, a leitura pobre que essa decisão faz do direito. Para usar um Dworkin da vida, o direito tem ambições maiores do que esta que foi dada aí pela maioria no STF. O direito ambiciona mais do que isso. A interpretação construtiva que nós já tínhamos chegado até aqui, de novo usando do Dworkin, não permitiria uma decisão maluca como esta, que uma decisão maluca como esta fosse mantida. Que os jurados, que são pessoas que não entendem nada de direito, decidam assim, eu mais ou menos consigo imaginar, ainda que lamente profundamente que a gente viva numa sociedade que considere isso normal. No entanto, quando a Corte Constitucional desse país chancela esse tipo de decisão por uma interpretação rasa da Constituição, que é o que a maioria do STF fez nesse caso, uma interpretação rasa da Constituição, aí realmente não tem o que falar, né? Se a meia dúzia de jurados decide assim e a Corte Constitucional chancela isso, então nós estamos nivelando por baixo, porque afinal de contas tudo que nós construímos até aqui realmente não vale nada. Eu vou ficar por aqui, né? Eu imagino que talvez na próxima segunda-feira a gente esteja talvez aí com uma nova decisão do STF deportando mulheres grávidas, né, estrangeiras grávidas. O STF talvez repita a decisão lá da Olga Benário, né, de expulsão de uma mulher grávida, enfim, de uma estrangeira. Não sei, talvez na segunda-feira eu esteja comentando um novo caso dos irmãos Naves, né, já que é para ressuscitar erros judiciários históricos, quiçá imaginar aí o que na segunda-feira a gente vai estar lembrando. Talvez com um pouco mais de tempo aí, o Birosca News número 30, a gente esteja falando sobre algum julgamento feito pelo STF de queima de bruxas. Não sei, a gente pode esperar qualquer coisa nessa birosca que a gente vive, né? Eu agradeço a todas e todos que estiveram presentes aqui, as sugestões que me mandaram. Se você gostou desse vídeo, desse podcast, enfim, curta e compartilhe. Vamos compartilhar esse tipo de discussão. Quem sabe a gente consegue aí adivinhar que coisa maluca, estapafúrdia e bizarra vamos ter até segunda-feira. Tem bastante tempo aí, muita coisa para acontecer, muito dinheiro para ser desviado do Covid, para ser utilizado em ONGs obscuras, enfim. Sabe-se lá o que a gente vai ter até segunda-feira, né? Obrigado, gente.